O advogado Vinícius Rufino é o coordenador do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Teresina, o CETUT. Ele conversou com a TV GP1 sobre o relacionamento entre os empresários, a Prefeitura de Teresina e a situação dos usuários do transporte coletivo da capital piauiense. Acompanhe o diálogo. Doutor Vinícius, como é que o CETUT recebe essas críticas do presidente da Câmara de Vereadores em relação à atuação dos empresários das empresas de ônibus do CETUT? Pronto, é importante esclarecer que as concessionárias elas têm feito o possível e o impossível, por assim dizer, para cumprir e para atender todas as determinações do poder público, né? Esse, acredito que seja o ponto focal. O subsídio existe, é um valor que não tem como não dizer que é um valor alto, é um valor alto o subsídio, mas que tecnicamente, se a gente trouxer para o cálculo técnico, ele ainda é um valor que não é suficiente para se fazer tudo o que a população espera, né? É importante frisar que subsídio ele não é uma doação para as empresas, ele não é uma doação que a prefeitura faz. É uma contrapartida que a prefeitura coloca, inclusive como prerrogativa contratual, né, para garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, mas que pelo valor que é repassado hoje, embora seja um valor alto, tecnicamente, assim como acontece em outras capitais, em outros tipos de sistema, tecnicamente ele é um valor que ainda não é suficiente para cobrir uma grande expansão de frota, vamos colocar assim. Lembrando que a gente já teve uma expansão de frota, um aumento de frota nesse início de ano, mas que as concessionárias fazem o que é possível se fazer com valor. É importante frisar isso, né? Que existe sim uma boa vontade das concessionárias de todos os lotes em fazer o atendimento para a população, exatamente preocupado e visando garantir esse atendimento para a população. Acredito que esse seja o ponto focal. Hoje, qual é o valor desse subsídio que a Prefeitura repassa para o CETUT e que custos ele cobre esse valor? O subsídio hoje é repassado um valor de 6 milhões de reais. Então, 6 milhões de reais mensais que é repassado para as concessionárias. Tá? Esse valor, ele cobre folha de pagamento, ele cobre boa parte do custo de operação, mas é um valor que ainda não é suficiente para trabalhar, por exemplo, especificamente com uma renovação de frota. Né? Vamos supor, a gente precisa de fato, existe essa questão da frota que já tem uma certa idade, já é necessário se pensar numa renovação, mas com o valor do subsídio que é empregado hoje, não dá para se pensar numa renovação sistemática. Já se faz algum trabalho em cima disso, em cima de uma tentativa de manutenção da frota que existe, mas em relação à renovação de frota seria necessário um valor substancialmente mais alto. Além do subsídio, como é o faturamento das empresas do CETUT? Pronto, o sistema hoje, vamos trazer até uma coisa um pouco mais técnica, em termos de números, né? O sistema hoje, ele tem um custo aproximado de 14 milhões de reais mensais, tá? E o sistema arrecada um valor de 5 milhões, 4 milhões e 800, vamos arredondar para 5 milhões por mês, é um pouco menos que isso. Com 6 milhões que a prefeitura repassa, fecham 11 milhões de reais mensais, contra um custo necessário para se fazer tudo o que seria necessário se fazer, inclusive a questão da renovação de frota, de 14 milhões. Então você vê que fica ainda um déficit na casa de 3 milhões de reais, tecnicamente falando, que não é coberto, né? E esse déficit é justamente o impasse para se pensar numa expansão, num aumento de frota, para se pensar numa renovação de frota e outros pequenos detalhes. Mas, assim, importante frisar que folha de pagamento, óleo diesel, tudo é coberto para a operação de hoje, para os 270 ônibus que operam hoje no sistema, é um subsídio que fecha a conta. A gratuidade para várias categorias, vários setores da sociedade, tem que impacto no sistema? Pronto, o sistema, ele tem, hoje, se a gente for a fundo nessa questão, cerca de 47, aproximadamente metade do passageiro que é transportado no sistema hoje é um passageiro que ou não paga tarifa nenhuma ou paga uma tarifa muito pequena, que é o caso do estudante, que hoje em Teresina é uma tarifa de 33% do valor da inteira, né? E então, assim, é um peso
no sentido do impacto financeiro, não no sentido do direito. O direito ele é um direito universal, é um direito legal, e cabe, de fato, aos estudos dizerem qual seria o subsídio necessário para cobrir essas gratuidades, né? O subsídio ele cobre, para a gente deixar bem claro, todos esses impactos, ele deve cobrir, né? O subsídio contratual que a prefeitura repassa, ele deve cobrir todos esses impactos, tanto da gratuidade quanto da diferença de tarifa do estudante, exatamente para cobrir e para garantir que esse passageiro seja transportado na mesma qualidade do passageiro que paga uma tarifa inteira. Todos são transportados de uma mesma forma e é necessário que exista esse subsídio para fazer essa cobertura. Hoje, nas contas do CETUT, o valor desse subsídio pago pela prefeitura deveria ser de quanto? Tecnicamente, deveria ser em torno de 9 milhões de reais. É importante frisar que o repasse que já vem sendo feito, ele já é um repasse que dá uma ajuda substancial, como a gente já mencionou, é um repasse que já garante essa operação, né? Mas, tecnicamente, para se pensar nesses outros detalhes, nessas outras questões, especialmente na questão do equipamento do veículo, é necessário que se chegue nesse valor, nessa quantia de 9 milhões de reais, aproximadamente. E o valor da passagem hoje deveria ser de quanto? O valor da passagem, tecnicamente, aí é outra questão que a gente precisa entrar no que é o estudo técnico e no que a lei diz. O que a legislação diz? Que a prefeitura, o prefeito, ele tem autonomia para determinar qual valor de tarifa deve ser cobrado do usuário. Até pensando na modicidade tarifária para o usuário. Tá? Aonde é que isso impacta? Ele precisa analisar, e isso é a prerrogativa contratual, a prefeitura precisa analisar a garantia do equilíbrio econômico-financeiro da operação. Tá? Tecnicamente, a tarifa hoje deveria estar na casa de R$11, para que aquele passageiro pagante ele cobrisse todo o custo da operação sem haver a necessidade de nenhum subsídio. Mas aí é exatamente onde entra a prefeitura, dentro do que dita a regra do contrato, fazendo o repasse para garantir que ele possa manter uma tarifa num valor módico, vamos dizer assim, num valor dentro da realidade do usuário, que hoje é um valor de R$4, a tarifa inteira, e não impacte no sistema. Né? O subsídio ele entra exatamente para garantir que essa tarifa possa se manter num valor abaixo do valor técnico, né? E os custos possam ser cobertos. Importante a gente frisar que a tarifa de Teresina ela é o mesmo valor desde o ano de 2020. Então já temos mais ou menos aí 5 anos e meio já circulando com o mesmo valor de tarifa sem nenhum reajuste. Doutor Vinícius, o prefeito de Teresina, Silvio Mendes, o atual prefeito, tem feito sérias críticas ao sistema, ao CETUT, inclusive sobre o valor do subsídio e, segundo ele, está sendo elaborado um novo plano diretor para o sistema de transporte coletivo da capital. Como é que o CETUT recebe essas críticas e como é que está o relacionamento entre o CETUT e a prefeitura? O relacionamento com a prefeitura, ele até onde a gente enxerga, ele está bem amistoso, está bem proativo, né? Desse início de ano para cá, a gente tem tido bons diálogos com a prefeitura, né? Nesse sentido, tanto que o prefeito conseguiu manter esse subsídio, né? Que embora ainda não seja um valor, tecnicamente, que nós entendemos que seja um valor suficiente, mas é um valor que já traz essa ajuda na manutenção sem haver uma redução de frota do que está sendo operado, né? Não vejo necessariamente como uma crítica. É importante, de fato, que haja um estudo, né? Esse estudo para se reavaliar aonde estão os pontos, aonde está a necessidade de mais frota, de menos frota, aonde estão os pontos em que é necessário se fazer uma ligação direta, um itinerário, aonde é que tem que haver a priorização dos pontos de chegada do transporte. É necessário que, de fato, se faça um estudo. A informação que a gente tem é que já está sendo feito, ou está sendo contratada alguma empresa para se fazer esse estudo, mas eu entendo que o relacionamento, nesse momento, das concessionárias com o poder público, ele está um relacionamento amistoso. Né? Obviamente que há aqueles momentos em que vai haver uma discordância em um ponto ou outro, mas nós entendemos que a gente tem conseguido evoluir positivamente.
existe ainda muito caminho a ser seguido, a ser um percurso ainda relativamente longo a ser seguido, mas entendemos que há um bom relacionamento. Hoje, quantas empresas compõem o CETUD? O sistema, é importante a gente colocar o seguinte, o CETUD ele é o sindicato das operadoras, né? Existe um consórcio operacional, que é a prerrogativa contratual, que é composto por 4 concessionárias, que são as concessionárias que legalmente operam nos sistemas, cada uma prioritariamente dentro de uma zona específica da cidade, né? Somando as operadoras, somos 12 operadoras, mas divididas nessas 4 concessionárias. Hoje são quantos ônibus circulando em Teresina? Hoje, em torno de 270 ônibus de frota operante. Só na zona urbana? Somente na zona urbana, exatamente. Que é o que trata, que é o que nós temos autonomia para operar. O sistema hoje emprega quantos trabalhadores nos vários setores dele? Hoje, em relação a trabalho, eu vou ficar devendo essa informação, mas seriam em torno de 1.800 a 2.000 trabalhadores. É um número que eu precisaria confirmar mais ao certo. Para finalizarmos, o CETUD continua buscando o diálogo e entendimento com a prefeitura? Sem dúvida, sem dúvida. É como eu falei, a gente tem tido bons diálogos. Então, creio que a gente vai chegar num denominador comum, melhor até do que a gente já tem chegado, especialmente no sentido de haver uma expansão de frota, da gente chegar num atendimento similar ao que era feito antes todo aquele período de pandemia, que foi onde houve toda a problemática da redução de frota brusca, de onde houve toda a problemática, de fato, da migração de passageiros para outros modais, mas acredito que a gente consiga chegar num denominador comum. O importante é que os pensamentos estão congruentes. Temos seguido, de uma maneira geral, no mesmo caminho para tentar chegar no resultado.